Você pode participar com a gente também hoje do programa, participando da enquete, votando hashtag sim ou não para essa pergunta. Você sente dor nas pernas? Tem incômodos? Sente assim a perna cansada, né, no fim do dia, às vezes até inchada? Pode colocar então, hashtag sim ou não, pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela também, 99716-7989. Interessante, né? Essa questão da dor nas pernas, esse incômodo, que realmente pode causar, acho que para quem tem, né, várias dúvidas, medos também, eu não entende. Às vezes a pessoa acostuma, assim, eu sempre senti essa dor na perna, é normal, né? Mas olha, pode ser que seja relacionado a um problema de circulação. E quando a circulação, gente, sanguínea não tá legal, o que pode aparecer? Aquele mapinha que aparece na perna da gente. Sabe aquela... Você lembra quando você estudou na escola a rede hidrográfica do Brasil? Que você vê aqueles mapinhas de... Né, amiga, de rio? A gente dá risada, mas sabe por que eu passo por isso? Eu também. A minha não tá desse jeito, não. Ainda não, a minha também. Não, Nós vamos cuidar, né? Não vamos ficar... Vamos cuidar. A gente vai até entender, então, vasinhos e varizes. Esse mapinha com os rios aqui na perninha da gente, que é incômodo, né, amiga? É demais, Nossa. né? Porque dá um pouquinho de vergonha, né? Eu falo isso como mulher mesmo, né? Eu sou vaidosa, Sim. toda mulher que de repente colocar uma saia e de repente aparecem ali uns vasinhos e tudo mais. Enfim, além de ser então um problema de saúde, tem a questão estética, que incomoda a gente, né, mulherada? Então, o nosso convidado de hoje é o médico, ele é vascular, o doutor Leandro Avelar. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ágara. É interessante, né, que quando tá chegando o verão, as pessoas fazem aquela assim, vou fazer a dietinha para usar o biquíni. Aí, quando a pessoa tem esse probleminha, esse incômodo com as pernas, ela começa a deixar de usar a bermuda e fica... Vamos fazer a campanha para usar a bermuda, então? Vamos no programa de hoje ajudar você a resolver, para você voltar a usar a bermuda, usar os shorts que você quer, sem ter essa vergonha nas pernas por causa dos vasinhos e varizes. Vamos entender, doutor, o que são, então, esses vasinhos e varizes? Vamos lá. Varizes são veias dilatadas e tortuosas. Imagina que toda veia, ela tem a função de fazer o retorno de sangue para o nosso coração. Então, ela traz o sangue da periferia de volta para o nosso coração. As veias que se tornam, são veias varizes, são veias superficiais, se tornam dilatadas e tortuosas por alguma predisposição. Na maioria das vezes, uma predisposição genética. E essa predisposição está relacionada à perda da elasticidade do vaso. Então, o vaso ele perde a elasticidade e ele acumula sangue. E o sangue fica ali acumulado na perna. E é por isso a sensação de dor, de peso e cansaço que o paciente tem. Doutor Leandro, você já deu aí uma dica falando que pode ter, então, um fator genético. E, inclusive, na minha família, tem o lado da minha mãe, gente, e o lado do meu pai. Somou dois. Dois. Então, para vocês verem como eu tenho que tomar cuidado, Sim. né? E não é só uma questão estética, é de saúde mesmo. Eu já até fiz uma cirurgia, sabia? É mesmo, amiga, eu não sabia, não. É, para varizes. Foi uma cirurgia pequena, mas foi necessária. Quando a gente conversar com o doutor de cirurgia, você compartilha um pouquinho como é que foi essa experiência, que eu acho que é legal a gente saber de quem fez, né? É legal sim, isso. Com Bom, certeza. E aí, doutora, a minha pergunta é a seguinte, além da questão genética que a gente acabou de falar, quais são, então, as outras causas de varizes e vasinhos? O principal fator é o fator hereditário. E aí é legal você falar, porque a gente tem alguns estudos que falam assim pra gente. Se a gente tem, geralmente na família, um pai e uma mãe com doença vascular, doença venosa, a chance de um filho ter é de 90%. Se você tem uma mãe com doença, só a mãe com a doença venosa, vai para 62%. E se for o pai, uma média de 25%. Então, a gente tem dados nisso tudo. Além da gente ter essa questão toda relacionada ao fator hereditário, a gente tem também a questão aí da obesidade, do tabagismo, a questão do fator de como a pessoa trabalha, fica muito tempo em pé, a falta o sobrepeso. Então, tudo isso está relacionado aos fatores de acometimento de varizes. a gente quer até entender como prevenir daqui a pouquinho, doutor, mas a gente está até vendo imagens, né? Então, eu queria entender o diagnóstico. Porque eu não sei, é no olhômetro, você olha lá e fala assim, tá com uma mapinha ali desenhadinho, ou tá empolado, é vasinho, ou é varizes. Como que vocês fazem o diagnóstico? Então, mas nesses casos aí, por exemplo, das imagens, a gente já está visualizando. Então, aí a gente já tem sinais, o paciente já chegou e ele já procurou dessa forma. Agora, tem aqueles outros pacientes que às vezes não apresentam esse tipo de vasinhos e varizes, mas tem sintomas. Ele tem dor, tem cansaço.
E aí a importância de procurar por um médico especialista para a gente fazer exames que são exames especiais para que sejam feitos o diagnóstico. Pode ser oculto o negócio, então? Pode. A gente tem paciente... Isso é importante porque, às vezes, assim, às vezes, paciente com calibre de varizes muito grande são assintomáticos. Por exemplo, você diz calibre de varizes no sentido da... Uma veia muito grossa, Muito tipo aquela ali saltada? que está passando, tá vendo? Sim. A gente tem, às vezes, paciente com aquele tipo de vaso que pode ser assintomático. Ele fala, ele vê, Aquilo. percebe e fala, eu não sinto nada. Esteticamente, assim, assusta. Isso, é mais comum em homem. Geralmente o meu pai homem... tinha assim, isso. gente. E às vezes ele fala, não sinto nada. Eu tenho um que não tá desse jeito, mas a amiga tá aparecendo. Tá um pouco? Eu vi um dia Ixi, desses. Maria. E já tem paciente que tem, às vezes, só pequenos vasinhos mesmo na perna, e já tem a sensação de cansaço no final do dia, que às vezes não é só um incômodo estético. Então, a relação do tipo de vaso, se são só vasinhos ou varizes, às vezes não está relacionado também à gravidade ou ao sintoma. Agora, vamos trazer aqui uma pergunta que vem lá dos tempos antigos, sabe? Que eu lembrava, assim, da minha mãe e meu pai, às vezes com as pernas bem cansadas. Eles pegavam travesseiros e cobertas, colocavam assim e deixavam os pés para cima para descansar e melhorar essa questão incômoda que sentia das pernas bem cansadas. Isso, de fato, funciona? É legal? É o que eu falei no início. Lembra que a veia, ela traz o sangue de volta para o coração. Então, quando você faz, principalmente pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado, os dois extremos são ruins. Ela tem que fazer, de alguma forma, uma movimentação para que o sangue ele consiga voltar, para que ele tenha o retorno para o coração. Então, essa é uma tentativa que eu acho que todo mundo deveria, na verdade, ter o hábito de fazer isso. Pequenos repousos ao longo do trabalho, alongamento. E no final do dia, se possível, deitar ali um pouquinho de tempo, colocar as pernas elevadas, porque aquilo ali traz e ajuda bastante. Olha, é um bom hábito, então, gente. Você vê, tem coisas de antigamente que são ótimas, né? Vamos até focar um pouquinho nisso para o doutor explicar. Quanto tempo a pessoa tem que ficar com as pernas para cima? Isso não é... É difícil assim, a gente mensurar tempo de perna para cima, principalmente, por exemplo, uma pessoa ativa que está no trabalho, né? Às vezes ela não consegue fazer isso durante o dia. Mas eu acho que se a pessoa tiver o hábito de fazer isso aí, no momento do descanso do almoço e também no final do dia, 2 a 3 minutos, isso já ajuda bastante, pelo menos o retorno venoso. Isso já ajuda. Ficar com as pernas para cima. A gente tem um cantinho para, né, que ninguém lá vê. no fundo, que ninguém vê. Isso, coloca um puff, alguma coisinha, uma almofada que levanta a perna. Não precisa ser muito para cima, não, então. Não. O ideal é que fique mais ou menos na altura do coração. Então, se você estiver deitado, que fique um pouquinho. Não deixe muito elevado, porque senão, além de dor na perna, vai ter dor na coluna. Então... E depois você quer ajudar um negócio. E depois dos 40, a coluna também tá ali, né, gente? E se perguntarem do Lucas, cadê o Lucas? Eu vou falar assim, gente, ele tá com as pernas pra cima. Isso, foi tá indicação de médica. O trabalho deixa ele com as pernas indicação pro ar. médica. Exatamente, né, Vamos fazer? Vamos, muito bom. Me cobra, amiga. Olha, é o seguinte, então hoje o Dr. Leandro Avelar vai ficar com a gente. Se você tiver dúvidas sobre varizes e vasinhos, pode mandar, tá bom? Nos próximos blocos o doutor já vai respondendo a sua dúvida. Ao vivo no estúdio, conversando sobre vasinhos e varizes, algo que pode ser incômodo tanto para as mulheres quanto para os homens. E tem uma enquete para você participar aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, respondendo a perguntinha. O WhatsApp para você anotar é 12 997 167989. A perguntinha é a seguinte: você sente dor nas pernas? Sim ou não? Aproveite para tirar sua dúvida também com o nosso entrevistado de hoje, o médico Leandro Avelar. Muito legal, né, amigo? O pessoal pode mandar foto pelo celular também, né? Isso, exatamente. Da Se perna. você quiser, pode mandar a foto, a gente comenta por aqui. É lógico que não é uma consulta, né? Mas a gente pode ter um bate-papo, ele pode dar um direcionamento para você. E aí sim, a gente foi ter um bate-papo com os nossos telespectadores. A gente gravou sobre o assunto. Vamos dar uma olhada. A gente está aqui no Açaí Atacadista e eu estou conversando com a Gabriela, que estava me contando que a mãe dela já teve varizes, vasinhos. Como que foi? Ela acabou começando a sentir incômodo visualmente, estava incomodando a percepção dos vasinhos na perna. E aí começou a ficar dolorido, então ela decidiu tomar uma providência, foi até um médico e fez a retirada dos vasinhos.
Além desses incômodos de dores, existe algum outro sinal que a gente possa perceber para quando a gente deve procurar um médico de forma que não seja tão tarde assim? Bom, o principal sintoma é realmente a questão da dor. É uma dor do tipo peso, tipo cansaço e principalmente no final do dia. Geralmente a dor de doença venosa, de varizes, é aquele paciente que acorda super bem. É o paciente que ao longo do dia ele vai tendo a sensação de cansaço, de peso na perna. 50% dos pacientes eles apresentam esses sintomas. E a gente tem também relacionado, a gente pode ter aí também sensação de coceira, formigamento na perna, mas o cansaço e essa sensação de peso é o mais comum de todos. Doutor, muitas vezes a gente, né, se acostuma, né, com esse cansaço. A pessoa diz, tô cansada, vou descansar, Trabalhei né? muito, né? Trabalhei muito, né? Vamos entender quais são os riscos para você, de repente, que vai se acostumando com esse cansaço e vai deixando para lá e não busca um médico. Existe algum risco sério que a pessoa tem? A gente tem que pensar que a doença venosa, ela tem uma característica de evolução. A gente pode começar desde um quadro, que são quadros às vezes mais simples, ou então que o paciente tem uma queixa que seja só, ele acha que é só estética, mas a questão estética ali pode ser só a pontinha do iceberg. É como se fosse só o sinalzinho do problema. E a gente precisa investigar sempre de dentro para fora, porque às vezes são os vasos maiores, os vasos mais profundos, que já têm algum acometimento e a gente precisa fazer a investigação para a gente evitar casos como são os casos de tromboflebite, que é a formação de coágulo dentro das varizes, a formação de mancha na perna. E lembra assim que a veia, quando está doente, a gente tem uma veia dilatada e ali dentro tem sangue acumulado. Se a gente tem sangue acumulado, ele precisa sair para algum lugar. E esse sangue, quando extravasa, ele cria um processo inflamatório. Sangue fora do vaso cria um processo inflamatório. E aí a gente pode ter a formação de mancha e um processo inflamatório e até a formação de uma úlcera venosa. Nossa, a situação é grave, né, gente? Então não pode protelar, né? Se está sentindo muitas dores, tem que procurar realmente um médico para averiguar o que está acontecendo aí com a sua circulação. Doutor, vamos colocar na tela agora, por favor, produção, uma foto para a gente identificar. A gente está vendo aí algumas imagens, e claro, mas eu queria que o doutor explicasse. É uma perna que está com bastante vasinhos, assim. Como fazer esse tratamento? Porque eu sei que não é em uma ou em duas sessões. Às vezes é um tratamento que requer paciência, viu, gente, do paciente, não é? Não é essa, por favor. É a primeira foto, que são os vasinhos. Tá. Eu sempre falo com os meus pacientes, o problema ele não surgiu da noite para o dia e a gente também não vai conseguir. Então a gente tem que ter muita paciência. Eu falo que eu, como médico, a gente tem que ter muito carinho com as varizes para tratar. E hoje a gente tem várias técnicas. Não existe uma receita de bolo para a gente falar, é essa técnica que eu vou usar em todos os pacientes. Então a gente tem que ter o cuidado para fazer um exame muito bem feito, muito detalhado, identificar o tipo de vaso, a localização, o tipo de pele do paciente, tudo isso interfere. Tudo isso interfere. Então, ali a gente está vendo vasinhos, mas dentre os vasinhos, existem tipos de vasinhos? Ali eu tenho um olhar mais técnico, eu consigo ver ali, por debaixo desses vasinhos, o que a gente chama de veias reticulares, são microvarizes. São aquelas mais esverdeadas, os vasinhos são esses mais arroxeados, os que ficam mais embaixo são veias reticulares. É como se fossem as veias nutridoras. Então, quando a gente vai tratar, a gente tem que começar tratando aquilo que está nutrindo esses vasinhos. Porque senão, eu sempre brinco e falo com os meus pacientes assim, imagina só que você tem uma parede mofada na sua casa. E o problema está no cano. Se você resolve comprar ali uma tinta e passar no mofo, você não resolveu o problema. Então, o problema a gente sempre tem que ver de dentro para fora. E é assim que a gente vai fazer o tratamento. Tem uns vídeos que até eu já vi na internet, doutor, pode até deixar a imagem, viu, Leone?
que é pessoas que estão com a perna assim, sabe? É até gostoso de assistir, eu confesso, que parece que relaxa, assim, eu gosto de ficar vendo várias vezes. Vão com uma injeçãozinha, parece que é uma espuminha, aí eles vão aplicando, aí parece que vai sumindo, assim, ó, tudo, Sim. né? Aí parece que resolveu na hora, né? É uma delícia de assistir esses vídeos, me traz, assim, eu fico feliz de ver, sabe? Aí eu fico vendo um monte, amiga, eu acho super legal, que ele me entrega um monte. Acho que eu curti uma vez, Exatamente. agora tá me mandando um monte de perna com vasinhos, varizes. O que esse tratamento realmente é assim de imediato, como parece que a gente tem essa sensação? Ou depois volta? Como que é isso? Não, assim, quando a gente está realizando o tratamento ali, eu vendo ali a imagem, eu consigo ver, a gente vê aquele vasoespasmo ali, o vaso fecha, então é nítido que a gente percebe, que a gente perceba isso. Mas não necessariamente ele esteja resolvido. A gente tem hoje a associação de técnicas, então nesse caso aí, por exemplo, depois vocês vão ver a imagem, eu usei várias técnicas, eu usei 3 técnicas nesse caso, para a gente ter um resultado que fosse um resultado satisfatório, e que a gente hoje consegue fazer isso com menos visitas do paciente ao consultório, porque a gente associa a técnica para ter resultados que sejam mais duradouros e também mais satisfatórios. Legal. Ótimo. Gente, pode mandar sua pergunta, o seu comentário também, tá? Sua participação. Tem enquete que você pode responder pelo nosso WhatsApp e as perguntas também, tá? Pelo 99716-7989. Daqui a pouquinho a gente já começa a responder. Nosso entrevistado de hoje é o médico vascular, o Dr. Leandro Avelar. E você, então, pode mandar sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente já começa a responder. Vamos dar uma olhadinha no resultado da enquete? A pergunta de hoje é a seguinte: você sente dor nas pernas? Um incômodo, um desconforto? Hashtag sim, hashtag não. Vamos ver o resultado, doutor. Vamos lá. Nossa, É muita 85%, quase 86%. Poxa, Bastante então o gente, programa é né? para ajudar vocês mesmo. Eu sei Isso que a aí. gente está recebendo muita perguntinha de vocês pelo WhatsApp. A gente já entra, segura só um pouquinho, porque agora a gente vai para o açaí para ter outra participação com a gente. Estamos aqui no Açaí Atacadista e a Cristiane vai contar pra gente um caso de vasinhos e varize na família, né, Cristiane? Eu sou uma família genética, eu acho que favorece, porque eu tenho apenas uma irmã e ela já fez cirurgia de varizes 3 vezes e a minha mãe já fez 4 vezes. Eu já tive indicação para fazer, mas eu preferi fazer prevenção com vasinho e pratico atividade física desde sempre. E eu percebo que se eu paro de fazer atividade física, eu tenho inchaço, eu sinto a perna com pressão, então eternamente eu pratiquei atividade física. E uma coisa que eu percebo também, assim, quando eu vou viajar, eu tenho um hábito de colocar meia de compressão. E eu já percebi que a meia de compressão me ajuda a viajar tranquilo, especialmente nas viagens longas, né? Eu não fiz a cirurgia e tenho, assim, tem um pouquinho, medo, mas assim, eu fico percebendo se isso vai ou não resolver a minha situação. Então, eu prefiro uma prevenção. Então, outra coisa que eu sinto, comida salgada, alimentação, eu não sei se isso influencia, não é? Mas eu tenho isso na família também, geneticamente, né? Vou perguntar, então, se a atividade física, ela ajuda na prevenção ou, às vezes, ela pode prejudicar? Uma outra coisa também que vale, quais são os outros métodos de prevenção que a gente consegue fazer em casa mesmo, né? A atividade física ela é um fortíssimo aliado para a prevenção de doença venosa. A gente tem que lembrar que o pé da gente ele tem ali várias veias. Quando a gente faz a atividade física, ele manda esse sangue para a panturrilha bombeia esse sangue de volta para o coração. Então é um ótimo aliado e deve ser feito. É mito falar que atividade física causa varizes, isso não é verdade. Já ouvi falar mesmo. Eu também. Interessante, né? Até Isso quando não tinha é verdade. o jump que o pessoal pulava na caminha elástica, falava Aham. que não podia, Que né? piora, Que né? piorava. É. Isso. E a outra pergunta era? Outros métodos que a gente pode prevenir. Lembrando que é uma doença hereditária, então a gente não tem cura. E a doença é progressiva, ela tende a piorar. Então a gente tem os métodos que são métodos de manter o peso, atividade física, evitar o tabagismo, tudo isso. Ela cita aí o uso da meia de compressão, que também é um método, mas ele não é um método que vai tratar o problema, mas ele vai ajudar nos sintomas, mas tem que ser indicado por um médico. Vamos agora às participações. Muito obrigada, viu? Tá cheio de perguntas aqui pra gente responder. Doutora, até vai tomar uma aguinha para responder bastante. Pode colocar na tela a primeira, da Rosângela, e ela gostaria de saber, a gente já explicou um pouquinho sobre a questão dessas espuminhas, né? Que eliminam varizes e vasinhos.
Tá. A espuma, a gente chama de espuma de polidocanol, é realmente uma técnica muito versátil, a gente utiliza, mas tem que ser avaliado. Depende do tipo de vaso, do tipo de pele, então não tem como dizer se realmente é o melhor para o seu caso. Né? Perfeito. Obrigado, Rosângela, pela participação. Próxima perguntinha na tela, por favor. Obrigado, viu, gente? Muita pergunta chegando. A gente sabe que esse assunto vocês gostam de conversar. A Lu, vamos lá. A Lu comenta o seguinte: eu tenho as safenas, as 2 pernas obstruídas. Precisa de cirurgia? Quando ela fala obstruída, deve ser refluxo, deve ter feito um exame e percebeu. Para a gente tratar a safena, a gente tem que ter 3 parâmetros. Diâmetro, o tamanho dela aumentado, tem que ter refluxo comprovado pelo ultrassom e o paciente tem que ter sintomas. Então, hoje, cada vez menos, a gente utiliza menos cirurgia. 76% dos casos, às vezes até mais 86% dos casos, a gente consegue resolver sem cirurgia. Né? No caso de safena, hoje a gente tem técnicas menos invasivas do que a cirurgia. Ótimo. Próxima pergunta, então, a gente vai ver é da Débora. E ela, inclusive, participou da enquete colocando hashtag sim, né? Sinto muita cãibra. Tem alguma coisa relacionada? Vamos explicar o que é a cãibra, doutor? Pode estar assim. Além de estar relacionada, às vezes, aí com uma questão do próprio fortalecimento muscular, da falta de atividade física, ela pode também estar relacionada a um problema vascular. Então, principalmente câimbras noturnas, isso pode estar relacionado e é também um motivo de investigação. Olha que interessante, não tinha essa informação ainda. Muito legal. Obrigado, viu, Débora? Próxima participação na tela, parece que tem uma fotinho, é isso? Olha, ela mandou uma foto, a Caldeci. Na verdade, o Caldeci, perdão. Oi, doutor, faço esportes e tenho varizes. E vou passar daqui uns dias com o médico no hospital para avaliação. Depois, cirurgia vascular e já fiz outras cirurgias, onde foram tiradas as veias, ponte safena, mas voltou tudo novamente, pois minha mãe tem muitas varizes. Será genético? Ele mandou a foto. Obrigado, viu, Caldeci? Muito provavelmente sim, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, esse também é um grande mito que eu gosto sempre de frisar isso. Varizes voltam, na verdade, o que foi tratado não volta, mas novas podem aparecer. A pergunta é bem interessante, da Inês de Paulo. Obrigada, querida. Tenho muita dor apenas quando estou dormindo. Não tenho varizes. Quando eu levanto da cama, some a dor. De repente, as varizes são internas, doutor? Pelo que a gente já aprendeu aqui? Não me parece um quadro muito característico problema? de varizes, né? Geralmente seria o contrário. No final do dia, a dor é que aparece quando o paciente tem varizes. Mas é um quadro para ser investigado. Tá certo. Fica a dica para você então, minha amiga. Obrigado pela pergunta. Próxima participação na tela, por favor. Vamos ler aqui a Wanda. Ela é de Lorena. Um beijo para você, Wanda. Ela tem 58 anos, diz que pratica funcional, deve ser a ginástica funcional, né? Mas sente uma dor interna, principalmente à noite. Já é uma característica mais provável de doença venosa, mas que também precisa de uma investigação e de exames complementares, para a gente entender aí, principalmente um ultrassom com Doppler, para a gente avaliar. Agora, doutor, por exemplo, crianças, né, nessa idade de crescimento, tem gente que fala sobre dor nas pernas, que seria uma dor do crescimento. Isso pode estar relacionado já a um problema de circulação ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, é muito pouco comum. Isso seria tipo a exceção de uma criança com um quadro de varizes. Pode acontecer, pode, mas isso é realmente a exceção. A gente geralmente é paciente da adolescência para a idade adulta. A Clarice mandou uma pergunta interessante que serve até de alerta para gente. Que eu falei, às vezes a pessoa vai acostumando com cisquinhos na perna, não se incomoda, porque não sente nada, e ela quer saber o seguinte, ela tem alguns cisquinhos de varizes, mas ela não sente realmente nenhum desconforto, ela precisa de algum tratamento, é interessante cuidar? Precisa. A doença é progressiva, é crônica e tende a piorar. Se ela não cuidar agora, isso vai ter uma tendência a piorar e aí isso fica cada vez mais difícil o tratamento. Vamos colocar na tela a próxima pergunta da Meire Veríssimo. Boa tarde, gostaria de saber, tenho muitos vasinhos e tenho uma veia na região da perna que coça. Gostaria de saber por que ela coça, doutor? Coça porque a gente tem ali o acúmulo de sangue que ele extravasa e a gente cria ali um processo inflamatório. E a gente tem um processo inflamatório que leva à coceira.
Perfeito. Próxima participação, então, que a gente recebeu aqui. Obrigado, viu, gente? 997167989. Salva já esse número para você participar logo que começar o programa. Assim, certeza da gente responder a sua perguntinha. Na tela, por favor, a Leia. Não tenho varizes nem vasinhos, mas tenho muita queimação nas pernas. Vamos falar dessa sensação de queimação? Interessante, hein? Uma sensação de dor, peso, cansaço, queimação, isso pode acontecer e precisa de uma investigação. Melhor com ultrassom, pelo menos com ultrassom. Pode ser que seja interno, Pode então, ser né? um acometimento venoso de uma veia que ela não esteja vendo. Ótimo. Uau. Próxima participação, pode colocar na tela, por favor. A gente está vendo aí, olha, ela até mandou uma foto da Rosângela, né? Eu tenho essa veia estufadinha, apareceram na maturidade. Quando grávida, e agora sim, gente, eu gosto de ler ali ao lado, tá bom? Que É longe, a apresentadora aqui é míope. Míope. Quando grávida, sempre usei meias elásticas, uso até agora, quando sinto elas cansadas. Quero saber se consigo corrigir sem cirurgia. Tá. Aí a gente precisa fazer uma investigação para ver de onde vêm essas veias, né? Se realmente são só essas veias ou se tem veias mais profundas que estão sendo comprometidas. Mas a maioria dos casos hoje nós conseguimos resolver sem cirurgia. Olha que bom, gente. Uma boa notícia, né? Obrigado, viu, Rosângela, pela participação. Próxima perguntinha do Tiba. Vamos lá. Gostaria de saber se a musculação pode aumentar os vasos sanguíneos. Vamos entender certinho se pode melhorar, na verdade, então, a circulação sanguínea. Acho que é isso que você quis dizer, né? Acho que ele quer saber se o próprio ato da atividade física vai aumentar os vasos. Realmente, às vezes, aumenta a vascularização. Isso, geralmente, a gente percebe muito em musculação. Agora, se vai causar varizes, não. Isso é um mito, não causa. Pode fazer tranquilo, então. Pode fazer tranquilo. Deve fazer. Que ótimo. A pergunta agora é da Ivanilda. Doutor, tenho varizes de calibre grosso, estou na fila para cirurgia, mas o hospital diz que tenho que perder peso. Isso procede? Ela pesa 90 quilos. A gente tem que avaliar aí com cuidado, né? Porque é só um peso isolado, a gente precisa ver a altura, ver também todas as outras comorbidades e por que o colega pediu para que ela perca peso. Né? Perfeito. Olha só, a Jaqueline mandou perguntinha pra gente também, lembrando que é uma orientação do doutor, tá? Não é uma consulta que ele está orientando vocês. Minha mãe tem vasinhos e varizes e tem que usar meias. Eu tive dor nas pernas depois, peguei dengue, agora continua a dor. Ela tem uma mãe que tem vasinhos e varizes, então aí ela já tem um fator hereditário positivo. Forte, Precisa investigar para a gente avaliar. É isso. Agora a gente vai para a pergunta da Lúcia. Obrigada, viu, Lúcia, pela sua participação. Doutor, já fiz retirada da safena na perna esquerda, sinto cansaço e a perna é mais grossa. A panturrilha às vezes fica dura também. Às vezes aparece uma veia grossa sobre os joelhos. É normal? Não, não é normal, né? A gente está vendo aí um caso de uma paciente que tem alteração do volume do membro, tem varizes, então precisa investigar. Tudo isso que a gente está trazendo para vocês aqui, na verdade, é um alerta. A gente não quer assustar você. Mas não dá para você se acostumar com essa situação, minha amiga. Então, busca o médico também. A Heloísa mandou uma foto para a gente e um texto também comentando aqui. Boa tarde, sou a Heloísa aqui de São José, um beijo. Eu tenho vasinhos, eu acho muito feio, eu queria tirar. Mas, infelizmente, não tenho condição financeira, fico muito triste, porque tenho vergonha de usar shorts. E é bem o que a gente falou no começo do programa, viu, Heloísa? E eu acho que o doutor pode até comentar com a gente. Você percebe isso das pacientes e pacientes também, evitando às vezes de usar shorts, ou de se sentir até à vontade, né? Às vezes esconde com a meia, né? Isso. Isso acontece Isso muito. acontece diariamente no consultório, e principalmente porque nós estamos muito perto do litoral. Então isso incomoda muito, incomoda bastante. E eu falo que a questão da autoestima também é uma questão de saúde, né? A autoestima mexe com a saúde. Vamos à próxima participação e achei muito interessante a pergunta da Mônica. Doutor, tem remédio para aliviar as dores e acabar com os vasos? Os medicamentos que a gente tem hoje, eles servem para aliviar os sintomas, acabar com os vasos não. Tanto o medicamento quanto o uso da meia de compressão servem para os sintomas e não para tratar a doença. Obrigado pela pergunta, Mônica. Bora para a próxima, que dá tempo ainda? Vamos lá, então. O Luiz. Boa tarde. Uso meia de compreensão. Podem ajudar? A pessoa pode usar por quanto tempo essa meia no dia? Boa. O uso da meia de compressão, a gente primeiro tem que ser prescrita por um médico, né? Não é uma meia que pode ser comprada e ser usada, porque existem tipos de meias diferentes, compressão diferente. Ajuda sim nos sintomas.
A gente vai, acho que para a próxima pergunta, talvez a última por causa do nosso tempo, doutor. É da Marina, né? Ela diz o seguinte: já fiz cirurgia, mas não adiantou. Tem remédio? A gente tem que investigar. Remédio para a doença, para tratar a doença, não. Tem remédio para os sintomas. É importante fazer a investigação e ver de onde está vindo essa dor. Doutor, muito obrigado pela participação. Acho que várias dúvidas ficaram no ar. A gente traz esse assunto de volta para você em casa tirar suas dúvidas, mas obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Lucas. Obrigado, Agnes. Foi um prazer, viu? Até a próxima. Olha, a gente agora vai dar uma olhadinha no nosso próximo assunto, o assunto de amanhã. Fala galera, tudo bom? Nessa sexta-feira, 13h, estarei no programa Falando Nisso, da Band Vale. Estarei falando sobre o Dia do Chocolate. Quais os benefícios, qual a melhor forma de consumir o chocolate. Então se liguem, 13h, sexta-feira, na Band Vale. E a gente não vai ficar falando mal de chocolate não, viu gente? A gente vai falar dos benefícios mesmo, tá? Um beijo, obrigado pela companhia de vocês. Fica com Deus. Fique bem, até amanhã, a gente se vê, tá?